de trazer o gigantismo do Abel Ferreira, né? Ele sendo chamado aqui nas redes sociais de Senhor Libertadores, né? Também podemos chamar de Mister Libertadores. Abel Ferreira, 6 participações em Libertadores, 5 semifinais, vai agora para a terceira final e 2 títulos. 2 títulos de Libertadores tem o Abel Ferreira. Ou seja, ô Flávio Prado, eu sei que você tem seus questionamentos, eu sei que você não é um fã do Abel Ferreira como eu. Não. Mas eu sei. Você não precisa concordar que isso eu já sei. Mas o que eu quero te dizer, Flávio, é o seguinte, e aí, juro que eu não acho que eu estou exagerando. Esse cara está entrando para o hall dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Flávio. Tá entrando, não é nem só do Palmeiras, porque eu acho que do Palmeiras ele já é o maior. Pode não ser o melhor para você, tá? Que eu sei que você já disse que o Vanderlei Luxemburgo para você foi melhor, mas para mim de maior não tem nem comparação mais. É o Abel Ferreira, até porque é o cara que opta por ficar no Palmeiras por 5 anos. É muito difícil. Muitos apoiam frouxidão. Muitos falam assim, já ganhou muito. É hora de ir embora. É bom ele ir embora por cima. Não vai embora por baixo. Ele não. Ele fica. Ele continua ganhando. Ele continua disputando. Ele continua chegando em finais. E aí eu te pergunto, e depois eu quero saber do Piperno também, porque pra mim, só que é claro que vocês viveram muito mais futebol do que eu, o Abel já está entre os maiores treinadores da história do futebol brasileiro. A gente fala de um cara que tem 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, que tem 6 participações em Libertadores, 5 semifinais e agora vai para a terceira final e 2 títulos, pô. Esse cara é muito grande. Já é um gigante do futebol brasileiro, o Abel Ferreira, Flávio. Bom, eu prefiro Tele Santana, eu prefiro Luxemburgo, eu prefiro Filipão, mas aí é questão de gosto. Caras que ganharam com mais de um time, né? E em termos de conquistas, o Luiz Alonso Pérez Lula, com o time do Pelé, conquistava muito mais coisas. De novo, o Abel Ferreira fez história num Palmeiras que nunca teve uma estrutura como tem hoje. Nunca. Nem nas academias, nada. E essa estrutura vem acompanhada de uma deficiência dos seus grandes adversários. Então, o Palmeiras, ele fez um trabalho fantástico, que começa com o Paulo Nobre, prossegue com o Gagliotti, prossegue com a Leila, e aí monta uma estrutura espetacular, e em cima dessa estrutura espetacular, ele vai e faz um trabalho que obtém resultados, sem dúvida nenhuma, não dá para discutir com números, é bobagem fazer isso. Eu gostaria muito que o Luxemburgo tivesse recebido essa mesma estrutura, gostaria de ver o Filipão trabalhando com uma estrutura desse porte, né? Porque na época da Parmalat era uma guerra lá dentro. Havia uma briga, os caras boicotavam a Parmalat, tinha jogador que ganhava um valor, outro ganhava outro e tal. E essa estrutura vem acompanhada só de um adversário, que é o Flamengo. Os outros, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, desapareceram. Os times do Rio de Janeiro, nada. Os times da Argentina, Boca e River, Estudiantes, Independiente, nada. Nacional e Peñarol, esses times todos desapareceram. Então, são circunstâncias que não tiram o mérito dos times, mas mérito principal, Palmeiras, estrutura do Palmeiras, estrutura do Flamengo, esses merecem ser reverenciados. E o Abel está lá nessa estrutura e está conseguindo fazer o trabalho dele. Aí, no momento que ele sair de lá e conseguir fazer em outro time, eu vou, opa, peraí, o cara realmente, né? Tipo o Filipão, que faz no Grêmio, faz no Palmeiras, faz na seleção brasileira, faz na seleção portuguesa. Você falou, opa. Luxemburgo, que faz em vários lugares. Tele, que fez em vários lugares, basicamente, principalmente no São Paulo, mas fez no Palmeiras, fez no Atlético Mineiro, fez na seleção brasileira, né? Então, é um treinador que talvez seja um treinador importante. Hoje ele tem uma vantagem muito grande sobre os outros, muito grande. Bom, ele está conseguindo fazer essa estrutura do Palmeiras ser bem aproveitada? Sim, isso é um mérito que ele tem. Mas realmente é mais ou menos o que fazia o Luiz Alonso Pérez quando tinha o time do Pelé. O time do Pelé ganhava tudo. Era o time do Pelé, né? E hoje o Palmeiras e o Flamengo são os Pelés da estrutura. Então, como é que você vai jogar com o time do Santos? Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe.
Mas aí o Lula estava lá e ele fazia a coisa funcionar. E aqui você tem os Pelés da estrutura, Palmeiras e Flamengo, e tem o treinador que faz a coisa fluir. O Flamengo, veja quantos treinadores passaram por lá e todos, quase todos deixaram alguma coisa, algum título, alguma coisa. Alguns não conseguiram. Quase todos. Sim. Tá bom. Eu tô aqui pra te corrigir. Pois não. Sampaoli, porra nenhuma. Tite, porra nenhuma. Paulo Souza, porra nenhuma. São vários. Renato Gaúcho, nada. Sim. São vários. Eu ia te falar, inclusive, isso. Eu ia falar, você pode falar que passando por Flamengo e Palmeiras é fácil, mas Renato Gaúcho não ganhou nada no Flamengo, Paulo Souza não ganhou nada no Flamengo, Sampaoli não ganhou nada no Flamengo, Tite, que é super elogiado, não ganhou nada no Flamengo. Mundo, né? E não só não ganharam nada, não. Jogaram mal. Tiveram times que jogaram mal no Flamengo. Sim. E além disso, eu queria te fazer só uma pergunta, né? Porque às vezes você fala coisas do Abel e aí eu vou te perguntar comparando com outra pessoa. Sim. O que você acha, meu grande amigo Flávio Prado, da carreira de Alex Ferguson? Acho maravilhosa. Ele foi treinador de um clube. Sim. Fez eras e eras no Manchester United. Claro. E ele é foda. Sim. Só porque o cara tá no Palmeiras e não sai do Palmeiras... Há uma pequena diferença, né? Há uma pequena diferença. Quando pegava torneios internacionais, mundiais, o Ferguson rendia do mesmo jeito. E o Abel ganhou um jogo de mundial que ele disputou. 2 jogos, os dois contra o Al Ahly. Do Abel o Abel, quando joga fora... pega na Libertadores e atropela todo mundo. Sim, eu já falei. A Libertadores hoje, Palmeiras e Flamengo sobram. Outra coisa, esse problema todo de Palmeiras, de Flamengo, é culpa da direção do Flamengo. Que eles não têm a paciência de uma Leila que segura até quando o Abel faz um monte de bobagem, como ela sempre segurou. Ela já queria renovar agora, antes da decisão. Você acha que se o Felipe Luiz perder a final, ele vai continuar com vida tranquila no Flamengo? Se o Abel perder, não vai acontecer nada. Outra coisa, o Abel saiu do Palmeiras. Informação de um amigo meu que estava no Catar e falou, ele saiu, ele assinou. Então não é que ele foi tão fiel assim. Aí o Palmeiras teve que pagar uma baita grana para dar multa dele. Ele assinou, mas ele voltou atrás, né? Voltou atrás porque o Palmeiras pagou a multa. Então ele saiu. O Palmeiras de novo segurou a bronca. Então não é toda essa fidelidade também. Flávio, é fidelidade. O cara tá 5 anos no Palmeiras, Flávio. Ganhando uma bala que ele nunca ganhou. Tendo um reconhecimento que ele nunca teve na terra dele. Ó, ele tá num time que dá uma estrutura que ele não tem em time nenhum de Portugal. Ganhando o que ele nunca ganhou lá. Vai para outro time, o Palmeiras vai e cobre. Tem uma estrutura de time que dá 700 milhões para ele. Vai sair por quê? Aí já é duvidar da inteligência do cara. Mas ele não tem nada de, nossa, que maravilha, ele está doando, ele está, ganhando uma baita grana, numa estrutura que ele não tem lugar nenhum, sendo reconhecido como não é lugar nenhum nem na terra dele. Só assim, né? O cara mas também... então, Flávio, é isso que eu tô falando. Não dá pra desmerecer o trabalho dele porque ele não sai do Palmeiras, pô. Ué, ele não sai porque ele ganha, porque ele é ídolo, então tem que reconhecer. Sim, mas não, pera, mas aí eu quero ver, quando ele sair, como é que ele vai ser. É isso que eu tô falando. Por isso que eu não... quando eu falei de Tele, quando eu falei de Luxemburgo, quando eu falei de Filipão, eu falei de caras que mostraram capacidade em vários lugares. O Lula, Luiz Alonso Pérez, quando saiu do Santos, só conseguiu quebrar um tabu contra o Corinthians, mas nada. Então a gente percebeu que era o Santos, não era o Lula. Com todo o respeito dos títulos que ele ganhou. Hoje já é uma pessoa que faleceu. Vamos ver depois que o Abel sair, se ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Aí eu vou pensar em comparar com o Luxemburgo, com o Tele, com o Filipão, só para falar de alguns, né? Eu já comparo fácil. Eu já comparo fácil. Ele com o Luxemburgo, ele com o Tele, ele com o Filipão. Claro que ele não é maior, porque, o Tele ganhou mundiais aí pelo São Paulo, o Filipão ganhou o Mundial pela Seleção Brasileira, que pesa muito. Agora, eu acho que, como treinador no futebol brasileiro, o Fábio Piperno, ele tá à altura sim. Eu acho que dá para se comparar sim. O Flávio não acha. Para mim dá, Piperno. Não, eu acho que se o Abel amanhã depois, olha, acabei a temporada, ganhei Libertadores, eu ganhei o Brasileiro, cumpri a minha missão aqui, eu vou embora. Pegar um voo da TAP, vou voltar para Portugal e vou descansar. Aí o Palmeiras vai procurar um substituto. Assim...
Provavelmente, Palmeiras vai sondar lá na Europa quem é que poderia ser o nome. Palmeiras não tem o direito hoje, não tem, e eu duvido que o Palmeiras faça isso, de olhar para o mercado brasileiro, olhar para o mercado aqui da América do Sul. Não tem esse cara, não tem. Vai lá na Europa, vai lá pensar em alguém, tem que ser alguém desse tamanho. O Abel, ele tem que ser cobrado dessa forma. A cobrança tem que ser proporcional ao tamanho dele e àquilo que ele pode oferecer. O que o Abel propôs de jogo hoje, as mudanças, repito, que ele fez em todos os setores e todos os compartimentos do time, é óbvio que isso é coisa de um técnico talentoso. Então ele tem que ser cobrado para fazer mais coisas, como o que a gente viu hoje, né? Mexer em toda a estrutura do time e adequar o time ao objetivo, ao que ele tinha que fazer. O problema é que eu acho que muitas vezes o Abel se perde, peca demais na teimosia. Eu sempre fico brincando aqui, falei, pô, o meu jogo imaginário seria o Palmeiras e Chelsea lá na Copa do Mundo, Palmeiras jogando com o Estevão, o Vitor Roque e o Flaco Lopes junto. Já pensou como teria sido o Palmeiras até mais lúdico, como seria algo espetacular? Então hoje a gente viu o Alan, enfim, desconcertando, comendo a bola, dando dribles chaplinianos aí em alguns momentos, jogando ao lado do Flaco Lopes e do Roque, enfim, do Vitor Roque. Por quê? Porque são três caras de talento, são, enfim, três caras com muito poder de definição. Então, por que em outros tempos barrar um deles para colocar um jogador mais burocrático, daquele que vai pisar na bola para fazer o milésimo chuveirinho? Então, o Palmeiras ficou muito acomodado nisso. E eu acho que perdeu tempo e perdeu alguns títulos. Agora, ele tem muito mais virtudes do que erros, muito mais acertos do que erros. E ele tem que ser cobrado exatamente com a régua lá em cima, porque ele é alguém capaz de grandes acertos. Então não dá para passar a mão, enfim, passar pano em tudo. Quando ele errou, a gente falou aqui, eu falei 1 milhão de vezes. E quando acertou, a gente tem que reconhecer. E acho que ele é, de longe, a melhor alternativa que o Palmeiras tem aqui no mercado da América do Sul hoje. A gente estava até brincando aqui, né? Abel, o maior técnico da história do Palmeiras. Agora, o Abel, antes do o Abel pode chegar na Leila agora e falar, Leila, vamos aumentar um pouquinho. Uma discussão aberta, hoje não é mais uma discussão aberta. Eu só quero falar só uma coisa. Pode falar, fica à vontade. Transcende um pouco o futebol. E é muito o jeito como as pessoas veem a vida, cada um vê do seu jeito. Eu não vou ficar dizendo com quem tem que ver a vida, tem que cuidar de mim mesmo. Nesse caso, o Abel entrou muito nesses assuntos, então por isso eu vou falar uma coisa. O Abel, quando ele fala sobre a renovação do contrato ou não, a permanência ou não no Palmeiras, que ele fala que é simples, ele faz ali um parêntese e fala que ele ficou muito magoado com a forma como ele foi tratado. Eu acho que em qualquer momento que houvesse uma pesquisa, não é impossível fazer, com todos os torcedores do Palmeiras, até no pior momento que ele foi criticado, no mínimo 80%, 85% dos torcedores falariam, fica. Se você pegar um grupo de torcedores que por qualquer motivo injustificável vai lá, faz críticas pesadas, agressivas, erradas ao técnico, e você olhar para isso, para não ficar no lugar onde você fala que se sente tão bem, você está vivendo muito mal. Mas eu a acho sua que, vida. eu Peraí. Está vivendo a sua vida muito mal. Então, eu acho que o Abel, se por acaso tiver a reflexão, pensar, cara, eu sou amado aqui. E ninguém na história do mundo, ninguém grande e popular escapou de críticas injustas. Ninguém. Os maiores personagens, as pessoas que fazem as melhores coisas na história do planeta. Então, eu acho que, Abel, sim, não sou eu que tenho que ensinar, mas leve. O Palmeiras te ama, o palmeirense te ama, e se é porque alguém te criticou, não saia do clube. Se for por outros motivos, aí são os seus, eu respeito. É que ao longo da própria resposta, ele foi amaciando também. E no fim ele fala, não, eu sei, tipo, vai passar, não é isso que vai me fazer sair. Me magoou, me fez pensar em não ficar, e quando ele fala que o Palmeiras é um oásis, eu acredito muito na sinceridade de como ele percebe, porque
ele já externou várias vezes como ele detesta tudo que acontece aqui, a não ser o Palmeiras. Ele ama estar no Palmeiras, isso é muito claro. E todo o resto, todo o entorno, a gente, os gramados, o calendário, a arbitragem, essa relação mais conflituosa com um setor específico da torcida, tudo isso desgasta muito, e de fato desgasta. Mas na própria resposta, que foi muito longa e reflexiva, no final dela ele vai entender, não, eu sei, mas isso vai passar, um casamento perfeito tem os seus desarranjos, mas eu gosto daqui, e eu acho que ele deu a entender que ele vai ficar. Mas deixou claro o quanto isso pegou para ele, e é visível que pegou, né? Porque ele, sempre que pode, ele pontua, né? A gente tem que compreender, e acho que a gente compreende numa medida muito menor, assim, a toxicidade do ambiente do futebol brasileiro, isso é indiscutível. É muito violento, é muito tóxico, é de muita cobrança, é um negócio que é constante, é semana após semana. Evidentemente, os técnicos de futebol, acho que em toda a cadeia do futebol, né, isso inclui dirigente, jogador, técnico, jornalista, torcedor, todo mundo tá nessa coisa. Alguns reagem bem, outros reagem mal, mas acho que ninguém toma mais porrada do que técnicos de futebol no Brasil. Por isso, eles duram tão pouco. Esse cara tá há 5 anos neste patamar. É uma figura que, pro bem e pro mal, obviamente chama para si o holofote, até pela relevância que ele tem e que o seu time tem. Ele apanha muito, e acho que apanha muito da metade da trajetória dele para cá, em parte de maneira correta, pelo comportamento, pela comunicação, que não precisava ser. E apanha muito porque ele incomoda muita gente. Sim. E aí são as pancadas incorretas e injustas e tal, e ele vai ter que saber lidar com isso mais do que qualquer um, porque assim, o que acho que outros profissionais de futebol sofrem perto dos técnicos de futebol já é menos. O técnico é o que mais sofre. Um técnico de um time que ganha tudo o tempo todo sofre mais ainda, né? E ele tem que saber lidar com isso. Não tem jeito, que o nosso ambiente é mais tóxico do que o ambiente da Premier League, até mesmo dos países latinos ali, europeus, onde acho que a cultura se assemelha um pouco mais com a nossa, que o nosso é mais tóxico, acho que não tem dúvida nenhuma. É óbvio que os caras vão sendo prejudicados de alguma maneira, né? A relação e a reação deles acaba piorando. O Abel é o melhor exemplo disso, porque se você pegar o Abel das primeiras entrevistas e o Abel das últimas entrevistas... Não estou nem falando de hoje, porque acho que a de hoje até que foi... Mas, assim, é muita diferença. O cara era brilhante nas primeiras entrevistas e passou a ser, em muitos momentos, desequilibrado, nervoso e tal. Cara, que é algo que acho que mexe com todo mundo, em maiores ou menores medidas. Não ficar olhando rede social ajuda, eu não sei o quanto ele olha, o quanto ele não olha, mas ele... Ainda que ele diga que não, ele me parece que ele acompanha tudo. Sim. Né? Tá na cara que sim. Porque ele está o tempo todo dando resposta para jornalista de maneira geral, e isso obviamente não o ajuda também.